lições que a vida do rei Jeú nos traz, em especial para o Brasil, nos dias de hoje. Nós estamos vivendo o ano 2019. O Brasil está experimentando uma instabilidade política. Na verdade, pelos analistas mais atentos, já era esperada essa convulsão. Nós que temos a revelação de Deus, já esperamos dias muito ruins, que ainda não chegaram ao Brasil, de confrontação e muitas mortes, muito sangue derramado no Brasil. Por revelação de Deus, nós sabemos disto. Mas nós aguardamos essa situação. É uma confrontação política já esperada, e a revelação de Deus é que ele levantaria um rei como Jeú. Aí nós nos reportamos à Bíblia para buscar um pouco sobre o rei Jeú. Hoje eu quero falar um pouquinho mais do final da vida dele, ou melhor, do próprio reinado dele, uma análise do reinado dele, do rei Jeú em Israel. Era rei em Israel, reino do norte, que estava bastante afastado de Deus. Por causa do rei Acabe, que se casou com a Jezabel, uma feiticeira adoradora de deuses estranhos, que introduziu o culto a Baal, e o culto a Baal praticamente dominou o país. Por causa disso, Deus levantou o profeta Elias e depois levantou o Jeú. Deus deu ao profeta Elias o privilégio de ele ungir o Jeú como novo rei de Israel, mas por uma ou outra razão, o profeta Elias não cumpriu essa função, passou a responsabilidade para o seu secretário e sucessor, o profeta Eliseu, que passou a bola para um discípulo de profeta. O fato é que o Jeú foi ungido por Deus, recebeu o derrame daquela jarra de azeite sobre a sua cabeça, foi ungido o rei sobre Israel, e daí por diante ele não esperou. Ele fez a hora acontecer, conspirou contra o rei, como era de se esperar pela característica dele, e teve o apoio de seus companheiros. Ele era um capitão de tropas e imediatamente teve o apoio de seus colegas, os demais capitães. Ele se insurgiu contra o rei, que era filho de Acabe. O rei Acabe já tinha morrido numa guerra e o filho estava reinando, e ele se insurgiu contra o filho Jorão e o matou. Ele matou o rei, acabou matando o rei de Judá também, que era o Acasias, e por causa disto ele assumiu o reinado de Israel, o Jeú. Ele também quis promover uma cruzada santa de guerra aos adoradores de Baal, que Deus não tinha mandado matar, porque, respeitando o livre-arbítrio das pessoas, hoje uma pessoa pode estar adorando a Baal, mas amanhã pode estar no caminho de Deus. Nós não devemos nos insurgir contra aqueles que estão adorando ídolos, mas amá-los e pregar o evangelho para que eles se convertam da idolatria e se voltem para Deus. Hoje, quem está no pecado, no tráfico, nas drogas, na prostituição, na idolatria, amanhã pode estar conosco no reino de Deus. Nós temos que amar. O Jeú não amou, não. Ele odiou e partiu para a briga e foi matando os adoradores de Baal. Matou toda a descendência de Acabe. Ele gostou dessa tarefa que coincidiu com a índole dele, aquela característica individual, natural do coração dele. Ele gostava de uma briga.
Mas o interessante dessa revelação é que Deus disse que o presidente Bolsonaro seria igual ao Jeú. Aí nós ficamos vendo, de fato, é exatamente o que tem acontecido. O Brasil está numa convulsão política, uma crise institucional muito grande. E daí? Aí que nós vamos verificar. O Jeú, segundo Reis, capítulo 10. Naqueles dias o Senhor começou a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Hazael, rei da Síria, em todas as suas fronteiras. Ora, os mais atos do Jeú e tudo quanto ele fez, o seu poder, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel. E o Jeú descansou com seus pais, morreu, e o sepultaram em Samaria. E Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. O tempo todo que o Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Foi um tempo longo, mas suficiente para mostrar alguma coisa para nós, de onde podemos tirar algumas lições. Deus levantou o Jeú, não que ele fosse escolhido segundo o coração de Deus. O rei segundo o coração de Deus era Davi, que tinha por projeto mais importante fazer o povo se voltar para Deus. O Jeú não teve esse projeto, como o Jeroboão, que foi antes dele, que também não teve esse projeto. Eles acabaram se mantendo afastados do Senhor. E o Jeú seguiu os caminhos do Jeroboão também. Manteve um reino para ele e não conseguiu, nem ele, e muito menos levar o povo aos caminhos do Senhor. Deus não gostou, mas deixou o Jeú cumprir o seu reinado de 28 anos. Aí o filho dele assumiu no lugar e continuou no mesmo caminho ruim também. Ou seja, o governo não foi bom e foi diminuindo. Quem faz um país diminuir? É Deus quem dirige os acontecimentos, dirige a história. Deus abençoa os países que buscam a Ele. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A nação cujo Deus não é o Senhor vai mal. E no Brasil, com toda certeza, Jesus não é Senhor. Aqui no Brasil, não é Deus que está em primeiro lugar, mas o presidente está invocando o nome de Deus. Então, amém, que ele consiga. Mas nem ele governa sozinho e ele também não está conseguindo levar muitas pessoas a se voltarem para Deus. Ele está conseguindo despertar a ira, o ódio, acirrar os ânimos e provocar guerras e confrontos. Isso é o que ele está conseguindo. Mas, e daí? O rei Jeú não foi um bom rei. O país não avançou, não prosperou, a economia não foi bem. No Brasil, desde que o presidente Bolsonaro assumiu, a economia só tem andado para trás. A recessão é a palavra de ordem no Brasil. E confrontos estão vindo em todas as áreas, principalmente na área política. Mas ele foi levantado para isso e não para recuperar a economia do país. Mas não é bom que a economia vá bem? Não, ainda que o país vá bem, nem de longe o Brasil vai acompanhar o mundo. O mundo está caminhando rapidamente. Há países que estão disparando na economia e o Brasil só andando para trás. Mesmo que ande um pouquinho para frente, ainda vai ficar deslocado do restante do pelotão do mundo que anda para frente, porque está andando muito rápido lá na frente e o Brasil está cá atrás. Além disso, ainda está andando para trás o Brasil. Portanto, não há nenhuma perspectiva de que a economia vai melhorar. O povo de Deus tem que se acostumar com salários baixos, tem que se acostumar com um país pobre, dificuldades em ganhar o dinheiro que vai ser cada vez mais suado e cada vez mais difícil, e saber
que o cristão só tem o pão de cada dia se ele ficar firme no Senhor. Deus quer que estejamos em aliança com Ele, para que a sua promessa se cumpra em nós, Ele que é fiel de não nos desamparar, de garantir o pão de cada dia, de estar conosco todos os dias, mas o país não. Em resumo, o brasileiro pode ir bem, o cristão brasileiro vai ser abençoado pelo Senhor, no meio de um país pobre que vai se empobrecendo cada vez mais. E o Jeú foi muito bravo e violento dentro de casa com o seu povo, mas ele teve medo de se lançar a guerras externas e o país, pelo contrário, foi sendo invadido cada vez mais. Eu achei muita semelhança nisso quando os Estados Unidos convidaram o Brasil para se unirem numa aliança e invadirem a Venezuela. O presidente Bolsonaro foi muito claro, não dá, presidente Trump, porque por várias razões. Nós não temos uma força armada aparelhada, a Venezuela é muito forte para nós temos medo de nos darmos mal na Venezuela, então não é para nós, pelo menos agora, não é para nós fazer guerra contra a Venezuela. Ele foi muito claro. Bom, Venezuela é fraco, mas em relação ao Brasil é forte. E o resto dos países do mundo, enfrentar a França por causa da Amazônia, são situações em que o nosso Jeú não vai bem. E a economia, ao contrário, vai mal e vai cair. Há muitos empresários que estão entendendo isto e já se retirando do Brasil. Mas nós temos que entender, são lições que o Jeú nos deixa. Deus levanta pessoas, não é que elas vão resolver o problema. Deus levanta pelas suas características para cumprirem uma missão. O faraó foi levantado para uma missão, o Nabucodonosor foi levantado para outra missão, cada um deles foi levantado com uma missão. O Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar, também foi levantado por uma missão ou para uma missão. E o Jeú também foi levantado para uma missão. Nenhum deles foi como Davi, levantado segundo o coração de Deus. Entenda isto e vamos aproveitar as lições, porque haja o que houver no país, o nosso caminho é buscar o Senhor, é buscar uma aliança com Ele, sermos fiéis a Deus e orarmos pelas autoridades. O nosso caminho continua sendo este.